Eu também dediquei muito ao meu trabalho. Eu comecei a crescer dentro da empresa e o sucesso subiu a cabeça. O sucesso subiu na cabeça, eu comecei a esquecer de Deus. A gente pede para Deus na nossa oração: Jesus, eu preciso disso. Jesus, você me dá aquilo. Jesus, eu quero um carro. No caso que eu era de maior, eu preciso de um carro. Eu preciso mudar de casa. Eu preciso dar algo melhor para os meus filhos. Eu preciso subir de cargo na empresa. E tudo isso foi acontecendo. Eu cheguei a um ponto de trabalhar somente de todo engravatado. Eu tinha 52 funcionários ao meu total comando. Eu mandava e desmandava dentro da empresa. Mas aí eu comecei a querer ter direitos, e de sexta-feira eu saía com happy hour, tomar uma cerveja com os amigos, e fui esquecendo a minha família. Aquilo que Deus me deu de presente para restaurar, para me tirar das drogas, eu fui esquecendo. Comecei a beber de novo, aí comecei a sair com as menininhas de novo, trair minha esposa, e uma série de coisas começou a acontecer. Quando menos esperou, eu comecei a cheirar de novo. E aí eu tinha dinheiro, aí eu podia usar bem mais do que eu usava antigamente. Aí o consumo de droga passou a ser maior, a ser maior, a ser maior, a ser maior. Eu comecei a chegar em casa à tarde. Eu comecei a chegar em casa no outro dia de manhã. Eu comecei a chegar em casa somente para tomar banho, fazer barba e voltar para o serviço. E uma série de coisas. Nisso eu comecei a maltratar meus filhos, a esposa, maltratar quem passava pela minha casa. Eu não tinha mais família, porque eu só vivia na rua. Então, um dia minha esposa descobriu que eu estava usando droga. Quando ela descobriu que eu estava usando droga, eu falei assim: agora ficou bom, porque agora eu não preciso esconder mais de ninguém. Agora eu vou usar mesmo descaradamente na frente de todo mundo. E o processo, o negócio foi terrível. Bom, resumindo, a minha esposa descobriu, a situação piorou, chegamos a nos agredir, cheguei a sair de casa. Quando eu saí de casa, eu deixei. Aí eu deixei de cheirar. Comecei a fumar pedra, comecei a usar crack. Aí a derrubada foi bem maior. Fiquei nessa brincadeira, eu fiquei 3 anos e meio desaparecido da minha casa sem dar sinal de vida. Aí é que eu falo para vocês que eu sou a prova viva de uma oração de poder. O poder da oração existe aí, porque os meus filhos eram coroinha na igreja. Porque os meus filhos rezavam por mim. E meu filho diz que toda vez que o padre levantava a hóstia no altar e consagrava, e quando levantava a hóstia dizia assim: eis aqui o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Meu filho na sua oração dizia assim: eu não sou digno que entreis em minha casa, mas vai lá onde está meu pai enfurnado dentro da favela e tira ele daquele vício maldito. Quantas vezes a minha esposa chorou e rezava por mim? Hoje a gente conversa, fala assim: quantas vezes, pai, nós rezamos o terço, pedindo que Nossa Senhora fosse me cobrir com o mundo sagrado dela. A gente via ela sair daqui com uma meia dúzia de anjos, com espadas na mão, para tirar você de onde estava. Nessa brincadeira, quantas vezes eu fui livre da morte? A oração, jovem, tem poder. E você pode ser um jovem poderoso na sua oração. Não precisa nem pegar, porque o tempo é muito rápido. Um exemplo de oração de poder: Josué parou o sol. Hoje não é necessário mais isso, mas antigamente, na época das guerras, quando o povo ia lutar, lutava durante o dia. Então em Josué capítulo 10, versículo 12, vai dizer assim: não precisa pegar agora não, a gente vai pegar uma depois, que essa eu quero que vocês peguem essa leitura. Mas só para vocês terem ideia do poder da oração. O povo de Deus estava guerreando, uma luta tremenda. O povo de Deus estava perdendo, muitos soldados estavam morrendo. E Josué falou assim: meu Deus, você me mandou para a guerra para matar o povo? Aí Josué pensou: nós vamos vencer pelo cansaço. Nesse mesmo momento, como Josué era um jovem abusado, ousado com Deus, ele levantou a mão para o céu e disse assim: Josué falou ao Senhor no dia em que ele entregou os amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: sol, detente sobre Gabaon, e tu, ó lua, sobre o vale de Ajalon. E o sol parou, e a lua não se moveu, até que o povo de Deus ganhou a terra. Imagina você, um jovem de 15, 16 anos, levantar a mão para o céu e falar assim, ao meio-dia, o sol estalando, levantar a mão e falar assim: sol, em nome de Jesus, eu ordeno, para aí no lugar. Das 5 horas da tarde, o sol está lá no ponto do meio-dia. Isso era um jovem que tinha intimidade com Deus. E vai dizer mais para frente assim, não houve antes nem depois um dia como aquele, e que o Senhor tenha obedecido a voz de um homem. Olha, quando você se chega a Deus, Deus é capaz de escutar a sua oração. Está dizendo aqui: não houve um dia
porque Josué era íntimo. E daí por diante, um outro exemplo de oração de poder. Quem conhece a história de Elias, aquele profeta que foi desafiado? Quem já escutou essa história aí de Elias e os profetas de Baal? Os profetas falavam assim: esse seu Deus aí, Elias, é um Deus meia boca, é um Deus que não vale de nada, ô Deus furreca esse aí. A gente manda. Elias era tão assim com Deus. Elias podia chamar Deus de: e aí, meu parceiro? Era assim que Elias fazia: e aí, parceiro? Então Elias falou, desafiou os profetas, falou: monta um altar aí, escolhe o seu melhor cabrito, o seu melhor cordeiro e faz o seu sacrifício aí. E determinada hora eu vou fazer comigo. 400, imagina, 400 profetas começaram a rezar e nada. Começaram a rezar e nada. E Elias tirava sarro. Cadê seu Deus? Está dormindo? Cadê seu Deus? Está viajando? Cadê seu Deus? Está fazendo o quê? Mas quando chegou a vez de Elias, Elias montou um altar, derramou água só, olha que bicho abusado, derramou água sobre o altar, fez uma valeta em volta do altar, encheu de água. Só bastou Elias erguer a mão no céu e falar: Senhor! Ele mal acabou de falar, o fogo desceu e consumiu. E daí por diante. E existem muitos outros exemplos. Tem o exemplo que Jesus nos ensina a orar. Vai bem de encontro à oração do irmão. Não precisa palavras bonitas. O que basta é a sinceridade do seu coração, jovem. Às vezes é vergonhoso a gente rezar no meio de todo mundo. Mas na hora da dificuldade, vai no teu quarto, como Jesus vai dizer em Mateus 6. Entra no teu quarto, fecha a porta e ali falar com Deus: meu Deus, meu Pai, como está difícil a situação, eu sozinho não consigo passar na prova, eu não consigo estudar, é minha mãe falando um monte, como eu queria me entender com a minha mãe, como eu queria me entender com meu pai, como eu queria me entender melhor com meu irmão. Tudo isso pode mudar através da sua oração. Eu falo isso porque a minha vida mudou, e eu quero dizer assim para vocês: e de onde vem todo esse poder? Essa aqui eu queria que vocês pegassem. Está em Marcos 16. Evangelho de São Marcos, capítulo 16. Versículo 14. Evangelho de São Marcos, capítulo 16, versículo 14. Aí você vai dizer assim: tio Coca, mas de onde vem esse poder da oração? Como é que eu vou ter esse poder da oração? Você fala, você tem facilidade para falar, mas onde é que eu vou conseguir tudo isso? A palavra de Deus vai dizer, capítulo 16, versículo. Amém, misericórdia. Amém. Amém? Amém. Versículo 14. Aí diz assim: por fim apareceu aos 11 quando estava. Quem apareceu aos 11? Jesus. Isso aqui é logo depois que ele morreu, que ele ressuscitou. Aí vai dizer assim: por fim apareceu aos 11 quando eles estavam sentados à mesa. Aqui não tem uma mesa, mas toda vez que eu me reúno num lugar assim, eu sempre imagino um cenário, né? Medo, talvez por vergonha que a gente diz: o que a gente vai fazer na rua? Talvez por medo, talvez por vergonha. E os discípulos nessa época, eles viviam esse medo de ser pegos e apanhar e ser torturados. Então vai dizer, por fim apareceu aos 11, e quando estavam sentados à mesa, sussurrou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, por não acreditarem nos que tinham visto o ressuscitado. E disse-lhes: olha aí, é daí que vem a força, é daí que vem o poder. Você pergunta assim: tio Coca, mas como é que eu vou fazer isso? O próprio Jesus disse para os 11, a hora que eles estavam com medo: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê
batizado será salvo, quem não crê será condenado. A parte mais importante agora: e estes milagres acompanharão os que crerem, expulsarão demônios e